hoje a gente está num formato diferente. Seja muito bem-vinda, Cláudia, que vai contar para a gente um pouquinho de como é ser CTO na 42 São Paulo e vai contar um pouquinho também da sua história prévia, do seu trabalho e fazer um aquece aí para o nosso Startup Weekend, certo? A gente vai ter aí de aniversário da 42 um Startup Weekend com a galera que estuda na 42 e alguns convidados. Então, acho que esse tema é super interessante. A gente vai falar sobre negócios de impacto, sobre ética, sobre tecnologia. Então, fico muito feliz que hoje a gente está, né, híbrido, então também estamos na 42 ao vivo. Estamos com Cláudia em Brasília, então seja muito bem-vinda, Cláudia. Quem é você nessa vastidão do universo? Muito obrigada pelas boas-vindas, pela abertura, Mari. Estou bem feliz de estar aqui hoje. É, bom, ela colocou um escopo amplo, né, de coisas assim para eu me introduzir, mas, enfim, estou aqui na 42 desde 2022 e, na verdade, eu já era voluntária da 42 desde 2020, quando eu conheci o Guilherme e a Karen, né? Hoje eu estou aqui com um papel de produto e tecnologia, né? Aumentar o nosso impacto, o impacto que a 42 tem, já tem, ampliar ainda mais dentro do ecossistema brasileiro, trazendo serviços para outros públicos, que não apenas nossos cadetes, né? Mas, enfim, outros públicos que possam ser impactados pela 42. E já estou aí 25 anos nessa jornada de tecnologista, né? Comecei a trabalhar aí já há 25 anos, hoje eu fiquei meio assustada quando eu cheguei nessa conta. É, parece que foi ontem. Então, eu não vou assim entrar muito em detalhe da minha história hoje, que acho que o objetivo é falar um pouco mais de ética. A gente está aqui nesse grupo que está interessado nesse assunto. É um assunto que me interessa muito. Já me interessava no passado e quando eu tive um burnout em 2015 e fui me recuperando desse burnout, eu tive muitos questionamentos acerca de tecnologia. Quer dizer, o que que tecnologia de fato está fazendo no mundo? Qual que é o meu papel nisso? O lado bom, o lado negativo da tecnologia. Comecei a estudar mais sobre isso, fiz publicações, apresentações, pesquisa, e depois isso me fez ter vontade de trabalhar com isso, com ética, com sustentabilidade, só com isso. Consegui trabalhar na ONU por alguns anos, em Viena, por conta desse desejo, né? E aprendi mais um bocado de coisa. Enfim, depois resolvi voltar de volta, assim, voltar para o nosso país, onde eu acho que eu posso ter mais impacto, nesse tema. Então é isso, Mário. Vou aqui falar um pouquinho do meu tema de hoje. Vou compartilhar a tela. E aí peço desculpas porque tá uma miscelânea de língua aqui, que ela, como eu falei, é uma apresentação que eu fiz. Eu já fiz essa apresentação, variações dela em alguns eventos brasileiros e internacionais, e aí eu fiz uma adaptação para hoje, tá? Então, um pouco sobre como que a gente toma decisões éticas em um mundo complexo. E aí, pensando no nosso papel de tecnologistas, às vezes eu amplio um pouco mais para empreendedores, para organizações, mas acho que o nosso foco hoje é mais realmente falar do papel do tecnologista. Aí eu já me apresentei, vamos falar um pouquinho mais do conteúdo em si, do tema, né? Eu gosto muito de começar o assunto falando um pouco do mundo complexo. E aí, essa palavra wicked, que é uma coisa emaranhada, e descreve muito como que é a realidade do mundo. Ela não é uma realidade simples de se entender. A gente, dependendo da forma que você enxerga e do momento, tem coisas maravilhosas e coisas terríveis acontecendo e todas emaranhadas. Não dá para você descrever de uma maneira muito simples. É isso, é aquilo. Preto no branco, como se costuma dizer, não é preto no branco. É multifacetado e muito mais difícil do que isso. A gente gosta de discutir, nos últimos anos, na comunidade de tecnologia, sobre complexidade, sistemas complexos. A gente saiu desse pensamento fordista, taylorista, de que causa e efeito, basta você decompor um problema em várias partes pequenas e aí você vai conseguir resolver aquele problema, né? Mas quando você começa a entender a sua realidade como um sistema complexo, tem várias partes da nossa realidade que não são quebráveis em pedaços pequenos e resolvíveis. São coisas difíceis, são coisas que não têm uma solução única, que nunca vão ser resolvidas, porque não é assim que é a lógica delas, e que você precisa estar compreendendo, fazendo intervenções e fazendo melhorias num chamado jogo infinito.
Então, acho que a gente está vivendo essa realidade de forma muito clara no nosso século, né? Por conta da nossa figura de fundo aí, né? A gente tem uma explosão de intercomunicação, fluxo de dados, de serviços, de produtos, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. A gente tem uma transparência muito maior do que está acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, que não era há 50 anos assim, ou há 30 anos assim, não era assim. Então, com isso, a gente tem mais possibilidade de navegar nessa complexidade, porque a gente tem mais informação, mas ao mesmo tempo a informação torna a coisa meio até agoniante, porque é tanta informação que a gente não sabe dar senso, dar sentido para a realidade, de tanta informação que a gente tem sobre tudo. Então, essa é a nossa realidade hoje. E quando a gente pensa, por exemplo, em desenvolvimento sustentável, ONU, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17, etc., eles são um retrato desse sistema complexo, porque cada objetivo é uma faceta da realidade. Ela não é uma coisa que para de pé sozinha. Você não consegue resolver o um, não haverá pobreza nunca mais. Você consegue melhorar a questão da pobreza e, para isso, você precisa olhar para todos os outros 16 que estão ali e como que eles se orquestram para aumentar ou para diminuir a pobreza num certo contexto específico de uma certa localidade e também no global. Então, e é por isso que tem décadas que se discute isso aí. Isso não é uma coisa nova. Foi lançado há pouco tempo com esse formato, mas isso aqui é igual Matrix e o Neo, né? Já é a quinta encarnação desse treco que já tá sendo discutido desde os anos 70, né? Governos do mundo inteiro, misturado com grandes empresários, até o Papa já foi convidado aí para o famoso Clube de Roma desde os anos 70 para discutir esse tema, tá? Então não é um tema novo, é multifacetado, é complexo, e a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, trouxe a questão do Rio Grande do Sul, que foi um dos motivadores de eu querer vir aqui hoje também, tá? Eu acho que o que está acontecendo é um cenário de crise muito intensa, de um desastre e de crise, e que nos coloca em frente a uma realidade difícil, e que a gente fica assim, até meio sem ação. São tantas coisas para pensar e para entender, é tão multifacetado, como é o que eu acabei de falar aqui, que fica difícil dar senso, né? Acho que a realidade do Sul, o que está acontecendo agora é um exemplo muito claro de uma questão de complexidade, de uma questão que envolve ética e sustentabilidade. Então, assim, quando a gente pensa nessa realidade complexa, como é que eu descrevo essa realidade? Como é que eu começo a pensar em ações? Como é que eu falo de ética e de sustentabilidade se eu não estou conseguindo nem descrever, né? Muitos desses desafios da sociedade são melhor descritos como dilemas, porque você tem essas várias facetas que estão brigando por prioridade. Na verdade, nenhuma delas é a única, você precisa olhar para todas nesse jogo dinâmico, né? Então, pensar esses problemas, ou essas, nem problemas, mas essa realidade do nosso mundo de hoje, através de dilemas, é mais útil. Então, existem múltiplos dilemas acontecendo, assim como aqui na 42 a gente discute. Hoje de manhã a gente estava no workshop só discutindo dilemas que a gente tem. Muito complexo. No Sul, a gente vê uma série de dilemas, dilemas que causaram, de certa forma, essa realidade, mas não dá para ter certeza, porque são múltiplas facetas, e dilemas que estão postos, dado a crise. Então, você tem dilemas anteriores, desde como é que você equilibra os investimentos, por exemplo, no crescimento econômico, e, ao mesmo tempo, você coloca o versus para mostrar a tensão, tem a questão da sustentabilidade e prevenção a desastres. Como fazer melhor investimento de recursos nessas dois polos, digamos assim. E agora a gente tem um outro tipo de dilema acontecendo, é uma reconstrução pós-desastre versus prevenção de futuras catástrofes na região. E elas duas estão pressionando nesse momento, competindo por prioridade. Como que eu respondo a isso? De novo, não tem uma solução simples. E é complexo, você precisa ter uma outra abordagem de atuação, muito mais experimental, muito mais
Você precisa de várias coisas acontecendo que tenham coerência entre si e que nenhuma vai responder de forma muito direta à resolução, né, dessa crise. Então, assim, essa é a realidade onde a gente está inserido. Tá? Não é tão simples como a gente achava quando era criança, é muito mais complexa e por isso que a gente, adulto, tem que estar preparado para lidar com isso. E como é que a gente se prepara? Então, eu vou começar com a questão da ética. Esse tema é um tema, muitas vezes as pessoas não param para pensar o que que de fato é a ética, como é que, o que que é ética, né? O que que é esse conjunto de princípios morais, né? O que que a gente está falando aqui? A ética também está tentando resolver alguns dilemas, tá? Responder um pouco a questionamentos, como viver uma boa vida, né? Para o ser humano, para outros seres vivos. Quais são os nossos direitos e responsabilidades, direitos e responsabilidades, linguagem do certo, do errado, o que que é bom, o que que é ruim. E é muito difícil você dizer que uma coisa é totalmente boa ou que uma coisa é totalmente ruim. Normalmente uma coisa é boa e ruim ao mesmo tempo, dependendo do ângulo que você olha. Então, a ética olha para isso. Muitas vezes a gente pensa também, para simplificar um pouco, a ética como o meu bem-estar e o bem-estar de outros. Tá? Então, assim, quando eu penso no bem-estar de outros, eu não quero que as minhas ações causem sofrimento ou que prejudiquem outras pessoas, ou que machuquem outras pessoas, que firam a autonomia das outras pessoas, ou que firam a igualdade. E quando eu penso no meu bem-estar, eu penso em ser uma pessoa que, né, em ter um caráter, né, em ter virtude e também ser uma pessoa confiável, que isso também tem a ver com ser ético, eu ser ético. Tem aí por trás uma coisa de ser uma pessoa confiável e de ser uma pessoa virtuosa, que é algo que não é só uma questão de ser bem visto, é algo que de fato vai promover o meu bem-estar, ser essa pessoa. Então, esses são os valores que estão por trás de várias e várias teorias éticas que a gente tem por aí. Então, basicamente, você se importa com o bem-estar seu e do próximo. Isso é o que está, assim, a ideia central da ética. Aí eu queria compartilhar um pouco, uma historinha rápida que eu vou contar aqui, de uma experiência que eu tive quando eu comecei a trabalhar com ética. Foi no Marco Civil. O Marco Civil, gente, foi é um conjunto de leis, princípios e direitos que nós, todos brasileiros, temos na internet. Até 2014, não existia esse marco, não existia nada descrito em canto nenhum para dizer que direito cada brasileiro e brasileira tem em relação à internet. Você está navegando na internet, tem alguém invadindo sua privacidade, uma empresa está invadindo, pegando seus dados e jogando no ventilador, fazendo sei lá o quê? Não tinha lei sobre isso, não tinha nada. E foram necessários anos para se chegar nesse marco civil, porque todo mundo da sociedade queria dar alguma palavra, algum pitaco nisso. A empresa de telecom queria dizer o que devia ser os direitos. A ONG de direitos humanos específica de não sei aonde também queria ter. Cada um queria ter uma voz sobre isso. E foi ali que eu me inseri nessa história toda, quando a gente estava discutindo o que a gente acreditava sobre o Marco Civil. E aí é uma foto de exemplo, não é uma foto onde realmente eu estava, mas só para ilustrar o que é uma conversa dessa quando você senta como tecnologista. Você ouve um monte de coisa que você nunca ouviu na sua vida. Uma pessoa falando de framework de direitos, você fala, cara, não tenho a menor ideia do que é um framework de direitos. Aí o outro falando, olha, a gente precisa de um arranjo multilateral e não multi-stakeholder. Eu falava, cara, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, entendeu? Aí, quando a parte de tecnologia, né, olha, tem os algoritmos de recomendação, aí eu conseguia falar sobre que tipo de efeito negativo um algoritmo de recomendação pode ter na vida das pessoas, mas ainda assim, como computeira, né, como tecnologista, não era tão óbvio para mim dizer que, poxa, o algoritmo do Facebook está causando um efeito de bolha. Na época não era tão claro isso ainda, esse fenômeno. A gente não tinha um entendimento de que isso estava acontecendo. Então, eu precisava de um monte de pessoas de um monte de áreas conversando, ninguém entendendo direito que eu era a área do outro,
para tentar entender o que fenômeno é esse da internet, para poder tentar chegar no que é ética na internet. Então, é super complexo, é um tema complexo, é transdisciplinar, né? Então, foi um pouco da minha experiência, eu me senti bem isolada, bem sozinha, quando eu comecei a estudar isso e me senti, assim, meio sem, não posso dizer, sem um poder de ação. Eu não consigo navegar nem no que está sendo trazido na quantidade de conceitos, né? E aí, com o tempo, com resiliência, com paciência, eu fui aprendendo, conseguindo navegar mais nesse ambiente de tech policies, né? Aonde a gente precisa trazer as tecnologias e as pessoas que entendem de direito, de moral, de impacto, de sociologia, e outras áreas, para a gente trocar, para a gente entender esse fenômeno. E aí eu fui aprendendo algumas coisas. Então, assim, exemplos de coisas que eu fui aprendendo, né? Diferença de ética e lei, e regulação. E quando se fala em accountability, o que eles estão querendo dizer com tudo isso, nesse cenário, né? Então, ética, quando a gente fala de ética, a gente está falando do que a gente aspira, é a barra mais alta, digamos assim, é o que a gente aspira em termos de princípios que governam as decisões, aquilo que deveria ser a referência para o que a gente quer atingir. Quando a gente fala de leis e policies, né, a gente está falando de moral mínima. Então, assim, cara, é essa linha d'água. Se você for abaixo disso, você já está cometendo alguma coisa ruim para alguém. Mas, na verdade, a gente quer estar aqui em cima. É isso aqui que a gente se inspira e a lei está ali para proteger de não descambar, né, daquela linha para baixo. Normalmente a lei ela move muito devagar, então os fenômenos estão acontecendo na vida real super rápido, e a lei tá, putz, é uma das últimas coisas que saem, essa moral mínima, que tem que ter muito debate e tal, até chegar nessa letra da lei. Ela é territorial, então o entendimento no Brasil é diferente do entendimento nos Estados Unidos, que é diferente da Europa, tá? Então, assim, esse é o território da lei, é diferente do território da ética. Na ética, a gente pode discutir de princípios aqui, tá? E a lei de cada país implementar isso de forma diferente. Ou às vezes o país não tem nem aquela lei ainda, tá? Isso aí a gente depois até pode discutir como é que esse fenômeno das leis andarem devagar permite que certas empresas entrem no sul global para entrar e fazer seus modelos de negócio que exploram várias questões sociais até que a lei chegue e proíba aquilo, né? Então, eles têm aí uns 10, 15 anos para explorar o mercado até que a lei regule e fale, ó, isso pode, isso não pode. A gente pode depois conversar disso. Accountability é a responsabilidade que a gente tem sobre as nossas decisões. Você tomou uma decisão, se aquilo gerou um problema negativo, você precisa ser responsabilizado, tá? E regulação são regras mais específicas que vão detalhar essas leis, etc., que vão ajudar na tomada de decisão sobre alguma questão que aconteceu, alguma violação suposta que aconteceu. E aqui a gente tem exemplos recentes, quando a gente pensa LGPD, né? A gente teve o Marco Civil em 2014, mas não tinha nenhuma regulação específica que falava de privacidade de dados, que explicava detalhe por detalhe. Isso foi sair 10 anos depois, para explicar, olha, assim, ó, no detalhe, como é que esse negócio vai funcionar, a regulação específica na parte de dados, como exemplo. Então é isso, assim, no começo eu me senti muito estranha nesse universo, mas hoje eu entendo a importância de entender mais disso, não ficar só ali numa certa zona de conforto, né, aprendendo tecnologia e fazendo sistemas sem, sim, né, olhando para baixo e sem olhar para o lado e falar, cara, eu faço parte da sociedade. O que eu crio, junto com os meus colegas, junto nessa empresa, está inserido num contexto. E esse contexto é complexo. Então, como é que eu começo a entender, ampliar um pouco mais minha visão sobre tudo isso e não me sentir tipo um peixe fora d'água, né? E começar a entrar mais nessa estar na sociedade, me interessar sobre isso, me interessar sobre as questões políticas, sobre as questões sociais, porque tudo isso é sobre viver em sociedade, no final das contas. É, vamos passando aqui alguns outros exemplos, eu acho que são exemplos mais antigos, mas a gente tem desses todos os dias, basta a gente dar uma olhada na internet. A questão de como a tecnologia vem sendo usada de forma não ética e às vezes é de forma pensada e às vezes é de forma não intencional. Pode estar acontecendo isso o tempo todo,
tá? Então, sei lá, uma campainha que é smart, uma campainha smart, que na verdade está pegando, vigiando as pessoas e mandando dados para uma central para que haja uma vigilância em massa. Isso não é, isso foi feito, foi projetado para ser assim, isso não é por acidente, né? Então é o tipo de surveillance que está rolando há muitos anos e que hoje algumas pessoas aceitam. Ah, deixa vigiar, né? Mas a gente sabe que isso está invadindo privacidade, a gente sabe que ah, bom, você tinha que fazer uma talk só sobre privacidade, mas o correto é que as pessoas que têm mais poder é que têm que ser mais transparentes em relação ao que elas fazem, e aos dados e aonde elas estão, e as que têm menos poder é que precisam ser protegidas em termos de privacidade. Então, quando você vigia e quando você espiona, você está invertendo isso. Você está usando o seu poder institucional, governamental, empresarial, para violar a privacidade de milhões e milhares de pessoas com algum intuito, né? Então, isso é uma inversão dessa relação e uma quebra de ética na sociedade. Análise de algoritmos que erram no julgamento e manda pessoas para a cadeia, né? Então, muitas vezes isso não, né, é um resultado não intencional, mas que se a empresa não tiver responsabilidade, accountability, ela não vai nem checar e vai esperar alguém vir atrás dela para reclamar. Uma empresa mais responsável vai colocar isso no ar e vai ficar constantemente observando se tem algum efeito negativo daquela tecnologia e se tiver, ela vai agir prontamente, né? Então, esses são exemplos de como que a gente lida com essa situação. Outra situação clássica é como a tecnologia impactou as eleições. E aí, de fato, foi feito de caso pensado, né? Usar todas as informações de usuários para fazer manipulação através das redes sociais. Então, uma super quebra de ética, uma super quebra de confiança institucional. Como é que você vai acreditar num sistema onde um tipo de coisa acontece dessa pelos mais poderosos? Então, isso tudo vai destruindo a confiança dentro da nação. E isso tudo prejudica a nação, prejudica o desenvolvimento, o bem-estar e a prosperidade da nação. Então, tudo isso importa. Existe uma tensão muito grande do curto prazo com o longo prazo quando a gente pensa em ética. Existe um desafio, né, aqui tem um exemplo aqui que foi publicado na Harvard Business Review, é que, assim, os empresários reconhecem a importância de tudo isso, a importância da sustentabilidade, da ética, mas eles não conseguem encontrar de maneira fácil responder a isso, melhorar isso, e, ao mesmo tempo, responder à lógica do negócio. Lucro, bottom line, por isso que aqui é o bottom line vence, né? É geração de lucro. Então, se eu já encontrei um caminho, mesmo que barre um pouco que passe por cima de certas questões éticas, mas que está me gerando lucro, vai ser muito difícil eu convencer a empresa de mudar o rumo se vai perder o lucro no curto prazo. Então, assim, essa é uma dificuldade muito real que a gente tem, tanto no nível empresarial, tanto no nível pessoal. Se a gente olhar para a gente mesmo e olhar nossas ações, a gente vai identificar algumas ações que talvez não sejam tão éticas do ponto de vista de sustentabilidade e tudo mais, mas às vezes é o que é mais fácil. Vou te dar um exemplo clássico aqui: lixo. Não separação do lixo de uma forma categorizada que ajude, né, no processamento desse lixo. É muito mais rápido não fazer isso. Eu junto tudo, jogo no saco, acabou. Tô nem aí. Isso é uma forma de não ser ética, porque eu não estou pensando no bem-estar do todo. Então, a gente tem vários exemplos na vida pessoal que a gente podia ressaltar. Então, não tem como, no assunto de ética, quando a gente se envolve nesse assunto, pensa em comitê de ética, em discutir ética, não tem como a gente, não cair em dilemas. Dois, ficar, às vezes, sentindo meio tenso, não sabendo o que fazer, porque a coisa é meio grande, assim, você fica assim, caramba, o que que eu consigo fazer nisso tudo, né? Se sente até meio congelado, isso é normal, tá? Então, tem que começar pequeno, e não tem como entrar em ética sem olhar para questões econômicas, de sistema econômico, questões de dinheiro, de poder, de progresso e de expansão de atividade humana sem limites, né? Acho que isso está no cerne de muitas coisas que quebram a ética, muitas vezes.
Então, não tem como, essas coisas estão todas relacionadas, tá? Então, para entrar em ética, tem que entender um pouco de todos esses assuntos aí. Vou passar essa parte e vamos entrar na parte que nos diz respeito como tecnologistas, né? Como é que é essa história toda de ética e tecnologia? Voltando à minha historinha lá do burnout, né? Eu fiquei muito... Como eu tive acesso a muitas questões nessa época do Marco Civil, que foi antes do meu burnout, tive convivência com muitos hackers, com pessoas que foram presas, se manifestando, pessoas que estavam envolvidas bem no sistema, no core desse sistema aí, e tentando lutar contra algumas coisas de grandes corporações, espionagem e tudo mais. Quando eu tive o burnout, eu fiquei questionando, para que então tudo isso? Qual que é o propósito da tecnologia? E aí eu fiz contato com um professor da USP, eu tive um tempo estudando por lá, e ele falava muito de ética, e eu mandei uma mensagem para ele. Qual que é a sua visão do propósito da tecnologia? Você que está anos se dedicando a esse tema aí no IME. E aí ele me respondeu isso aqui. E até me passou um link desse artigo, e eu gosto dessa resposta dele, uma visão antroposófica da tecnologia. O papel da tecnologia é libertar a gente de força, de algumas forças que nos aprisionam. Então, por exemplo, algumas forças que existem na natureza que a gente, como ser humano, tem dificuldade de lidar, para que a gente possa se desenvolver no máximo potencial. Acho que a tecnologia está aqui para ajudar a gente a se desenvolver, né? Se eu conseguir aplicar a tecnologia em coisas que, para mim, ser humano, são coisas difíceis, como, sei lá, mover uma pedra gigante do lugar. É difícil para um ser humano fazer isso. Ou conseguir obter água de uma forma mais facilitada para minha sobrevivência. Exige um esforço. Então, se a tecnologia me ajuda a libertar de certas forças, eu posso, eu posso focar no que é o meu melhor e me tornar humano. Que a gente não nasce humano, a gente se torna humano. Então, acho que a tecnologia está aqui para ajudar a gente nisso, a poder se focar em se tornar humano de fato. Tem uma outra questão que é muito importante a gente pensar: existe um debate se a tecnologia é neutra ou não. Por que que esse debate é importante? O debate é importante porque, bom, eu estou produzindo uma tecnologia, eu não tenho nada com isso. Eu fiz a tecnologia, alguém usou ela para o mal, ou alguém usou ela para o bem. E aí existe um grande debate se isso é verdade ou não, filosoficamente falando, né? E aí o que eu coloco, e nem todos concordam, mas assim, muitas pessoas concordam com essa visão também, que eu fui aprendendo e entendo que é verdadeiro, é que a tecnologia não é neutra. A tecnologia ela está intrinsecamente ligada a quem a criou. Então, ela já nasce numa relação criatura-criador. E se existe uma intenção para a qual ela foi desenvolvida, essa intenção está lá, by design, naquela tecnologia, mesmo que você tente aplicá-la de forma diferente, mas ela está lá. Como que a gente pode lidar, então, com a tecnologia, no nosso papel de tecnologista, de forma ética? Quer dizer, olhar para uma tecnologia e pensar, gente, como é que eu posso criar uma tecnologia da forma mais ética possível? Ou, sabendo que essa tecnologia é controversa, do ponto de vista ético, como é que eu diminuo o impacto negativo dela, né? Como é que é o nosso papel nisso? Eu acho que a primeira coisa é estar consciente desses pontos que a gente foi discutindo aqui, da complexidade, de que não tem uma coisa 100% boa, 100% má, que tem tecnologias que têm mais tendência para impacto negativo, sim. Então, estar consciente disso, e estar na jornada de aprendizado, né? Estar antenado, estar ligado e aprendendo aos pouquinhos. Aí, alguns exemplos de trabalho, né? Esse aqui foi um artigo que eu publiquei com um colega, já tem uns anos, quando a gente estava explorando essa questão da ética para software engineers, né? Como nós. E existem inúmeros trabalhos disponíveis mostrando que tipos de tecnologias são controversas e que tipo de controvérsia é essa. Então, aqui tem alguns exemplos, mas tem muita mais coisa na internet. Então, a dificuldade da gente não é achar isso, né? Está super disponível por aí. Então, AI tem sido
discussão muito ampla agora, né? Mas isso já era discutido. Então, bias no processamento de linguagem natural, que nasce desde a palavra que o ser humano fala. Então, não é o algoritmo, é o dado. É o dado está enviesado. E o dado sai de onde? Da gente. Então, nós somos enviesados. Não é só sobre o algoritmo, entende? Tá tudo linkado. Claro que o algoritmo pode piorar isso. Tem essa discussão, tem várias discussões. Aí a discussão do Marco Civil, tem aqui software, e sociedade, cyber law, né? Que tem esse item que está aqui. Ahn, Quantas vezes empresas grandes como Facebook, como Instagram, sei lá, vou pegar qualquer grande Big Tech, uma empresa grande e que faz associações com empresas de telecom e oferecem pacotes para pessoas de baixa renda, aonde ela acessa a internet de graça através do Facebook. No Facebook, ela não precisa pagar crédito nenhum. Mas se eu for entrar num concorrente, vai ter que ter crédito para entrar na internet. Esse é um exemplo de quebra ética da neutralidade da rede. Se o seu pacote de dados está vindo para o aplicativo Facebook, vai de graça. Se está indo para o site www, sei lá, whatever.org, vai ter que pagar. Então, eu estou privilegiando aquela empresa poderosa e estou fazendo a pessoa ter que pagar o dado para acessar um outro site que ela queira. Literatura nacional, por exemplo. Sei, alguma coisa assim. Então, tem muito exemplo aí que dá para a gente brincar, não vou entrar em cada um. E um exemplo que eu também queria trazer para vocês, sem muita delonga, é que eu fiquei muito. Isso aqui também foi desse artigo que a gente publicou. A gente ficou muito encafifado. Como é que eu tomo decisão sobre uma certa tecnologia? Como é que isso acontece no mundo? Será que uma empresa, quando está construindo uma tecnologia, tem uma discussão sobre ética? Como é que rola? E a gente foi descobrindo que rola, e tem modelos variados. E a gente propôs um modelo, uma adaptação desse modelo para um certo contexto lá do artigo, aonde você, por etapas, vai tendo uma discussão ética. E assim, eu pensei, gente, mas será que isso realmente acontece? É tão bonitinho na teoria, né? Mas será que na prática acontece? Eu fui buscando exemplos. Acontece, tá? Eu até trouxe um aqui para vocês. E tem muitos outros, mas esse aqui foi um exemplo que rolou na União Europeia. Aliás, a União Europeia é muito exemplar nesse tipo de assunto. Eles fazem grandes projetos sobre ética e eles normalmente são vanguardistas em publicar opiniões éticas sobre tecnologia no geral. Aqui foi um exemplo onde eles avaliaram as questões éticas de cloud computing. Já tem anos isso aí, seriam os anos aqui, 2009 e tal. Eles trouxeram vários representantes para olhar para essa tecnologia, bem no início dela, e falar, cara, eu consigo antecipar o que vai acontecer quando essa tecnologia começar a escalar na sociedade? Eu consigo analisar possíveis riscos plausíveis que vão acontecer no futuro a respeito dessa tecnologia, e eles começam a discutir, usam várias técnicas, e no final eles fazem uma síntese igual está aqui. Tá? Então, aqui eles já identificaram uma questão que depois se realizou, né? Qual que é o nível de controle e responsabilidade de uma empresa de cloud, em termos do que ela está processando, do dado dela, né? O ownership também do dado. Hoje a gente sabe, as empresas do mundo inteiro, quase todas, estão sob regulações de dados, aonde, dependendo do dado, isso não pode ser processado na nuvem. Ou se for feito na nuvem, vai ter que ser dentro da União Europeia, ou dentro da região dela, do Brasil, né? Então, eles já anteciparam isso lá em 2009. Eles já sabiam que tinha esse risco e que esses controles precisariam ser implementados. E aí eles passaram a regular. E aí quem não cumpre paga 200 milhões de euros, 1 bilhão de euros, dependendo do tamanho do estrago, né? Ou do tamanho do vazamento do dado, por exemplo. Então, assim, essas coisas existem. Essas coisas não estão lá só porque, nós somos lindos, maravilhosos e somos pessoas muito corretas. Não é isso. É muito mais sobre cair na real de que a gente às vezes faz umas coisas que são erradas, que descambam, que não é responsabilidade só de uma pessoa, e sim da sociedade, e que precisam de intervenção.
Então, eles estão ali para discutir de forma multi-stakeholder, quer dizer, vários atores da sociedade, para falar, é assim que a gente vai agir quando a gente vê que esse treco, essa tecnologia super impactante, que a gente sabe que vai ser adotada, quando começar a entrar em questões controversas, como que a gente vai agir, como a gente vai regular, como a gente vai julgar. Então, eles não fazem isso só para cloud, eles já fizeram isso para IA há muitos anos e recentemente publicaram detalhes sobre como é que eles vão regular a IA. Então, é o tipo da coisa que a gente que é tecnologista tem que estar de olho, para entender como que a coisa vai e como que se impacta o nosso trabalho. Indo mais para uma coisa de projeto, né? Uma coisa mais perto do nosso dia a dia, digamos assim. Eu estou desenvolvendo um projeto, estou desenvolvendo um sistema aqui para alguém, para mim, para um grupo, para uma empresa, para um cliente. Como é que eu posso, de uma forma mais concreta aqui, pensar em ética, mais concreta para o meu dia a dia? Aí eu trouxe dois exemplos de toolkits que estão disponíveis, né? Vocês podem dar uma olhada também nesses sites, tanto desse Consequence Scanning, quanto esses risk Zones, desse Ethical OS Toolkit. Basicamente, são técnicas que já vêm com áreas de risco que são conhecidas de tecnologia, com perguntas para, na hora que você está pensando em requisito, solução, funcionalidade que você vai ter, até o desenho de uma tela, você pensar naquelas dimensões, exemplos de impactos já conhecidos, negativos, que aquela solução que você está pensando podem levar. E aí você roda isso, é tipo um workshop, que você roda lá um processo da sua equipe, você roda e tem resultados e faz escolhas diferentes. Ah, mas isso é tão pequenininho perto desse mar gigantesco de coisas. Mas é assim mesmo, a gente faz o pequeno, que é o que a gente pode, tá? E a partir desse aprendizado, a gente consegue participar melhor dos processos sociais maiores, né, de votação, de opinar em lei, de se posicionar na internet. É a partir desse pequeno aqui que a coisa vai. Então, aqui, só para vocês terem mais ideia aqui dos risk zones, né? Sei lá, addiction, né? A gente sabe que muitos sistemas são desenhados para a pessoa ficar altamente engajada, altamente. Ah, isso aqui é tão legal, vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Legal, isso aí é uma máquina de vendas. Bom, mas isso tem um limite ético, que eu não quero que a pessoa fique viciada, né? Então, como é que eu balanceio a questão econômica com a questão de dopamina, né? Nação dopamina. Como é que eu balanceio esses dois riscos dentro do meu sistema? Não é um dilema. É um dilema. Como é que eu tomo essa decisão? Como developer, sozinho eu vou tomar essa decisão? Provavelmente não. Vai ter que ter o time, vai ter que ter o líder do time escalando para os donos da empresa. Então, dá trabalho, mas vale a pena. Questão de privacidade, né, de dados e tudo mais. E tem esse último aqui, que é mais voltado para UX, tá? Que é esse White Hat UX, é um livro, tem site, também tem o Patterns, desculpa, Dark Patterns, que dão novas ideias de como construir os sistemas para que eles não viciem e, enfim, não causem vieses de gênero, de cultura. É bem interessante, vale a pena olhar. É isso, pessoal. Queria ouvir vocês também, se foi útil e, enfim, relatos que vocês tenham, exemplos que estejam associados aí com esses temas que eu trouxe hoje. Pessoal que Obrigada. está no online, se quiser fazer pergunta no chat ou abrir microfone, por favor, fiquem à vontade. E eu queria te agradecer, Cláudia, eu adorei o conteúdo. Acho que quando a gente trouxe, né, a ideia de fazer um Startup Weekend focado em impacto, parece que a gente tem que fazer algo muito grande, e nem sempre, né? Às vezes você pode fazer algo muito menor. Então, eu acho que essa é a relevância da gente estar aqui junto, pensando, putz, se eu fizer uma funcionalidade dentro de uma coisa que já existe, ou se eu olhar para esse tipo de solução de organização de dados. Então, é isso, você não precisa resolver o problema da enchente no Rio Grande do Sul com a sua startup. Mas talvez se você arranjar uma solução para um pequeno grupo, talvez isso vai escalando e você vai conseguindo. Acho que é o fatiar a jaca, como a gente fala, né? Quando você vê um problema desse, os 17 ODS, parece que você tem que pegar um ODS e resolver ele. E não é isso, né? É você olhar para ele como são alguns desafios. E dentro desses desafios tem muitos outros desafios, né? Então, você falou ali dos dark patterns, né? Eu acho que a gente. Você consegue trazer alguns exemplos de dark patterns? Eu lembro de um que é aquele
que é o clássico, Dark Pattern do Dark Pattern, que é tipo, você tenta clicar no OK e o OK se move, né? Então, tipo, você não consegue clicar naquele inferno, porque ele foi feito para você não clicar, né? É, na verdade, assim, eu não sou um especialista em UX, tô até olhando aqui, não lembro de cabeça todos, porque na época que eu fiz a apresentação, eu sabia todos de cabeça, assim. Mas muitas coisas que a gente faz, e é muito doido isso, quando a gente pensa em UX. Tudo quando a gente pensar o desenvolvimento de UX nos últimos anos, ah, é muito voltado para aumentar engajamento e para nudge, fazer a pessoa dar aquele empurrãozinho para ela ir para o próximo passo do seu funil. Então, todos os elementos são pensados para você empurrar a pessoa, diminuir fricção e empurrar a pessoa para o botão de compra. Isso vai aumentar o consumismo, né? Acho que é um pouco de rever isso, deixar o consumidor mais informado, não clicar sem querer numa coisa, igual quando a gente compra uma assinatura e fica com uma dificuldade para encontrar o jeito de cancelar de um sistema. Quantos já não passaram por isso? De ter um sistema, cara, botão de cancelamento, coisa mais difícil de achar. Isso é um exemplo de anti-pattern. O pattern é ser fácil de achar, remover essa barreira. Isso é um exemplo. Obrigada, querida. Alguém tem alguma pergunta aí na galeria? Poxa, Cláudia, primeiro eu queria agradecer pela apresentação, achei fantástico. Eu queria colocar mais ou menos uma pergunta, uma colocação que eu acho que tem um aspecto muito pessoal nela, e que toca um pouco naquela questão que você trouxe, um pouco mais filosófica, que a ciência é neutra ou não é neutra, né? Porque eu acho que aquela definição que o professor que você... O Aquela definição 7C. Aham. ela é fantástica, né? Ela é maravilhosa. E só que me parece que no contexto em que a gente vive, ela tende a ser um pouco idealista, né? E eu Uhum. digo isso por quê? Porque a gente fazendo esse comitê de ética não tem um encontro, ou quando a gente está se preparando para fazer um encontro, que a gente não cai no dilema que eu acho que é fatídico e inevitável, que é a gente está num mundo que exige uma disposição mercadológica que, por vezes, e talvez até na grande maioria das vezes, vai contra o que seria uma implementação ou um restringimento ético daquela aplicação. E a minha questão é mais ou menos essa colocação, né? Por exemplo, eu consigo perceber isso sempre caindo, no final das contas, na posição do indivíduo singular, a restrição que ele inevitavelmente vai ter que fazer para ser ético, né? Pensar no coletivo e não em si mesmo, né? Você ter aquela divergência entre o lucro infinito e redução de danos e ética, né? Eu queria ouvir um pouco de Uhum. você. Às vezes me parece que é um beco sem saída, né? Às vezes É, me parece que a coisa ela é muito, pelo menos me trava muito quando eu penso sobre essas questões, né? Eu fico uhum, muito numa saia justa, né? sim. É, eu acho que a perspectiva que eu tenho hoje, que é de muito mais aceitação do que eu tinha no início. No início eu me revoltava e, né, eu tinha uma certa rigidez na questão ética, é purista nesse sentido de já desejar que toda a humanidade já estivesse lá e não aceitar que a gente não estava lá. Quer dizer, a gente não era ético. Então, era uma visão muito dual. É ético ou não é ético? E na minha jornada eu fui aprendendo que isso não era amoroso, porque não tinha uma aceitação de que nós somos imperfeitos e estamos em desenvolvimento, como ser humano, indivíduo ou sociedade. Tanto faz. É só uma fractal, né? Depende da escala. Então não existia amorosidade nessa visão idealista. O idealismo, nesse sentido, não é amoroso. Com o tempo, eu fui percebendo e aceitando mais essa nossa imperfeição, quer dizer, que não tem como. Não, a gente é bom e mal, a gente faz coisa certa e faz errado também.
acho que a busca precisa ser em como é que eu aumento o que é bom dentro desse negócio. E aí, todas as pessoas que eu vi envolvidas assim com isso, no ativismo, eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos poucos empresários que eu conheci na vida que investiu milhões do bolso nisso e ao mesmo tempo tinha uma empresa capitalista. Então, aquilo na minha cabeça era um nível de ambivalência que eu tive, né, anos para poder compreender aquele ser que me inspirava tanto. Cara, mas ao mesmo tempo você tem uma empresa que navega e lucra pra caramba. Aí você pega esse dinheiro e você investe no ativismo, mas assim, é muito doido. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu vou investir meu dinheiro em juntar os melhores economistas do mundo para discutir a nova economia, porque eu acho que o centro disso está no capitalismo. Essa era a opinião dele lá na época. Aí se você escuta a Lúcia Helena Galvão, né, sei lá, uma filósofa, que eu não sei se vocês conhecem, mas brasileira, muito famosa, se tornou muito famosa, pessoa muito maravilhosa. Ela fala, a base de tudo isso está no egoísmo humano. Então, tá no sistema capitalista? Tá, mas é só o capitalismo per si? Ou tem algo mais embaixo? Ela, como filósofa, fala, é o egoísmo humano, a ganância, que está na base. Ou seja, nosso lado pior. Mas a gente é só isso. Ou a gente pode ser melhor que isso. Aí por isso que eu gosto da visão do Setzer, que ela tenta puxar para esse nosso melhor. Mas eu não acho que a gente tem que se exigir ser perfeito, porque a gente não é. Então, buscar ser melhor. E aí, por isso que eu valorizo o pequeno. O pequeno, ele é mais honesto, entende? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa, ela é pequena ainda, mas é honesto. É onde você pode ter É, efeito, no final dos contos. hã? É o único lugar onde você pode ter efeito, né? É, Verdade. eu não consigo o grande antes de fazer o pequeno. Tudo bem, o pequeno não vai ser suficiente? Não vai, mas me fortalecendo no pequeno, uma hora eu vou ter força para fazer o grande. Então, é assim que eu vejo hoje. Não sei se isso ajuda em alguma coisa na sua pergunta, mas assim, o que você trouxe para mim é o que é a minha síntese de uns 10 anos aí, refletindo sobre o tema. Ajuda, mas eu acho que mas é interessante que no final a digressão ela vai indo, no final ela cai numa coisa que é muito fundamental, né? Eu acho que você colocou egoísmo, né? Você fala, poxa vida. No final a coisa se reduz a isso, a cada decisão que você toma, né? O Sim. que E você pode ir vale. mais fundo ainda. Você não é da psicologia? Sim, sim. A gente vai porque existe o egoísmo, que está na base do egoísmo. É uma discussão Eu muito posso interessante. dar o medo? Sei. Então, eu acho que isso é muito poderoso. Esse tipo de questionamento nesse nível é que é o mais poderoso, porque todo o resto está construído no topo disso, né? Tem mais alguém aí na galeria com perguntas? Falando aqui de economia, tem um relatório breve que eu estou lendo esses dias sobre o que aconteceu a partir entre 1990 até os últimos anos na Índia sobre o microcrédito. E aí tem duas pessoas muito famosas lá que atuaram no microcrédito com ideais, na verdade, assim, com pontos norte, né, com a direção parecida, mas com ideais completamente distintos. Um é o Yunus, que ele fez o microcrédito para distribuir, para dar oportunidade para as pessoas gerarem uma renda, né, e isso fazer com que essa renda pagasse um pouco desse microcrédito que foi retirado do Yunus e fazer uma bola, um movimento circuloso, não, como é que fala? Um Virtuoso, ciclo virtuoso. virtuoso. E do outro lado foi o Vikram, que é uma pessoa que veio de um histórico de venture capital e ele emprestava e fazia com que as pessoas pagassem com juros e tal, e são ambos de microcrédito, mas com atuações e propósitos bem distintos. O Yunus, ele levou muito tempo para conseguir capital de outras pessoas, né? Ele usou capital próprio no início e foi fazendo, e levou muito mais tempo para poder conseguir fundos, outras pessoas investindo junto. Já o Vikram,
conseguiu em 5 anos um montanha gigante de dinheiro. Por quê, né? Interessante. E o que que ele fez com esse dinheiro? E o que que ele fez com esse dinheiro? Não, aí ele fez o microcrédito também, só que fazendo com que as pessoas pagassem muito mais juros, né? O Yunus era uma taxa muito pequena e fazer com que as pessoas o Yunus ele emprestava dinheiro e ainda dava conhecimento. Então as pessoas aprendiam, ganhavam conhecimento, trabalhavam, geravam riqueza e devolviam o dinheiro. Era muito diferente. Então o impacto dos dois foi gigante na Índia. Isso alterou o PIB do país. Mas hoje, a longo prazo, o volume que o Virgin trabalha aí é maior do que o Yunus fez. Então, tem aí uma questão de qual que é o que as pessoas estão querendo, né? Ficar lucro. O segundo parece um pouco maior. O segundo parece maior, exato. Só que em microcrédito. E aí você pode argumentar que nessa abordagem mais rápida, quer dizer, com mais juros, você impactou mais rápido e conseguiu um certo efeito. Esse é o tipo de discussão que a gente tem que começar a ter com mais profundidade mesmo, porque eu acho que não é tão trivial analisar. Eu acho que, claro, se a motivação era. Às vezes, assim, a motivação da pessoa é excelente, mas os meios fazem você questionar. O meio, será que realmente a motivação era íntegra? E às vezes o que a pessoa fez foi uma estratégia de usar o sistema na maturidade que ele está para gerar alguma micromudança, para que essa micromudança ponha as pessoas num patamar, para daquele patamar elas conseguirem engajar num outro modelo, de um pouquinho mais de maturidade, porque a necessidade básica ali foi resolvida, entende? Então, acho que a gente tem que ganhar esse olhar de ver as nuances e, uma vez, um outro exemplo que eu tenho meu, o Ernest Gutt, que trabalha com agrofloresta, né? Eu não sei também se vocês já ouviram falar desse nome, mas é um suíço que mora no Brasil e que criou a técnica de agricultura sintrópica, que transforma deserto em floresta. Então, esse cara é conhecido mundialmente. Ele está morando no Brasil há muitos anos, fez aqui a técnica dele e depois espalhou no mundo. Aí, num evento que eu estava assistindo ele, o MST levantou o braço e falou assim: Você aceita dinheiro de empresas que causam extremo dano para a natureza? Como é que você justifica isso? Petrolífero, sei lá. Foram falando uma lista, empresas que viciam as pessoas, sei lá, uma Ambev, não sei. Foi uma lista ali de empresas que eles consideravam evil. Como é que você aceita o dinheiro dessas empresas? E eu gostei demais da pergunta, porque 10 anos antes eu acharia esse argumento deles maravilhoso. Eu falei assim, é isso mesmo, como assim, né? Mas eu entendi que o Kurt, aí ele falou, tem que olhar para o que eu estou querendo atingir com esse dinheiro. E não com. Ele está vindo de uma fonte que pode ser potencialmente negativa, mas eu quero canalizar essa energia, que dinheiro é energia, para construir algo bom. Então, eu achei que a visão do Goethe foi não dualista, quer dizer, ele não é o bom versus o mal, só o bom, só o mal. O mal vai estar ali ainda. E ele está tentando trazer um pouco daquilo que não é tão legal e aumentar o que é bom. Eu achei a resposta dele bem legal, mas eu não acho que muita gente entendeu, sabe? Não sei. Eu tenho um exemplo bom aqui também, não sei se vocês já ouviram falar de um grupo que chama Yes Men, que é um grupo de comediantes que eles são super ativistas, e daí teve um caso específico que foi daquela Dow Química, que teve um desastre em Bhopal, na Índia, em que mais de 120 mil pessoas foram afetadas por conta desse desastre químico. E esse grupo de comediantes, eles vieram a público na TV, eles conseguiram um espaço na TV, como se eles fossem representantes da empresa, dizendo que eles iam liquidar a dívida que eles tinham com essas pessoas, né, porque receberam vários processos, e que eles iam olhar com atenção para essas pessoas, que eles iam cuidar dessa situação. E o que aconteceu? No dia seguinte, as ações deles caíram horrores, horrores. E daí, depois que isso foi desmascarado, adivinha o que aconteceu? As ações subiram horrores. Então, é aquela coisa, né, de tipo,
beleza, todo mundo, quero fazer o bem, quero, não, mas quando chega realmente um ponto desse, as pessoas se questionam, né, principalmente em relação ao investimento, em relação ao retorno. Hoje mesmo a gente estava tendo uma baita discussão a respeito disso, né, de que a 42 ela vive seus dilemas, né, de que ela é presencial e o impacto dela acontece por ser presencial. E daí, só que a gente no presencial a gente não consegue a escala que o online tem, mas daí no online a gente não consegue o impacto que o presencial tem. E daí como esse dilema se resolve, né? Eu acho que a gente tem várias questões. Eu queria fazer uma última pergunta para a Cláudia, em relação à carreira, né, Cláudia? Quando a gente fala para a galera que quando você estuda tecnologia, principalmente quando você cria uma carreira de longo prazo, né, que é uma carreira que ela é muito mais difícil, que é o que vocês estão fazendo aí, de sentar a bunda na cadeira, estudar pra caramba, e que sempre dá essa sensação de estar para trás. E você passou por isso também, que você teve uma carreira acadêmica longa, né? Então você chegou a fazer doutorado, pós-doutorado. Então queria que você comentasse um pouquinho em quais foram os momentos que você entendeu que você podia escolher com o que você queria trabalhar e qual foi o momento que o bichinho do impacto te mordeu. Eu acho que isso foi ficando mais claro para mim quando, e não coincidência, né? Quando começou a economia digital, 2010, que é o marco, digamos, formal, né? Nem sei se é realmente 2010, mas assim, nós tecnologistas passamos a ter muito mais poder. Tem muito a ver com poder. A gente tem muito mais poder hoje do que a gente tinha, sei lá no início da minha carreira, de fazer escolhas. A gente tem escolhas, a gente tem transparência de informação maior do que antes, então a gente consegue analisar as oportunidades e fazer escolhas num nível de poder muito diferente de antes. Então, acho que essa era que a gente está econômica e a globalização permitiu que hoje uma pessoa da nossa área tenha muito mais poder, inclusive, do que outras profissões. A gente tem poder de escolha. A gente está numa cidade, se não tem empresa daquela área, eu vou buscar em outra cidade, em outro país. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Então, acho que a questão da escolha tem a ver com a situação da nossa profissão. E aí, poder escolher aonde trabalhar e trabalhar com impacto, acho que tem muito a ver com as fases da vida. Conforme você vai realizando certos objetivos, e eles vão, né, beleza, já atingi isso, mas então, o que mais? E vai ficando mais claro que a alegria da gente vem desse servir, de ser útil. E eu acho que as organizações que têm impacto, elas buscam isso. Não é uma questão tão focada só na bottom line. Eu acho que tem empresas também né, enfim, setor privado ou 2.5 que seja, que também buscam isso, mas não tantas. Né? Então, acho que foi assim que eu fui aprendendo. E eu acho que a ThoughtWorks foi um divisor de águas para mim, porque era uma empresa que atuava assim, que queria ah, navegar no dilema. Então, eu aprendi muito lá e dali para frente, principalmente depois do burnout também, ficou claro que isso era importante para a carreira, que senão ficava vazio. Aí veio o Iris, né, que também ajuda. Aí você já vê que não tem energia para tudo, né? Aí você tem que fazer escolhas difíceis. Boa, Cláudia. Eu queria te agradecer. Eu acho que esse é o primeiro de muitos, né? A gente já estava com muita vontade, você escapa de mim sempre que eu te peço. Mas eu acho que você tem tanta coisa importante, tanta coisa legal para compartilhar com a galera. Foi um prazer conversar contigo e espero que a gente consiga fazer mais momentos. Também. E que a gente possa marcar um presencial aí com a galera, de repente rodar um workshop de um desses toolkits para a gente brincar, em algum exemplo que a gente escolher aí. Também quero ouvir a palestra dos cadetes aí, da nossa própria comunidade, na experiência aí como o Bira e outros tenham para trazer.